Sejam bem-vindos, eu sou o professor Delfim e hoje nós vamos falar sobre sistema de amortização constante, muitas vezes abreviado apenas como SAC. Os objetivos são compreender o sistema de amortização constante e identificar e resolver problemas que envolvem o sistema de amortização constante. O nome ele é bem sugestivo, então sistema de amortização constante significa que a amortização ela é constante. Algumas características é que a amortização ela é constante, ou seja, ela é fixa do início até o fim do período. As prestações de juros são decrescentes, ou seja, inicia com valor maior e no decorrer elas vão diminuindo. Ele é mais comum em financiamentos de contratos de longo prazo, por exemplo, financiamento de imóveis. E comparando com o sistema de amortização francês, também conhecido como tabela Price, o sistema de amortização constante ele é mais agressivo nas amortizações. Aqui nós temos as representações em que o VP ele é o valor presente, ou o capital, ou o valor financiado. No decorrer, as amortizações elas são constantes, ou seja, são amortizações iguais. E os juros eles vão diminuindo no decorrer do período. Ou seja, como a parcela ela é a soma dos juros com a amortização, à medida que os juros diminuem, a parcela também diminui. E nós temos essa outra representação que mostra que a amortização ela é fixa, ela é constante, e os juros eles são decrescentes. Como a prestação ela é a soma da amortização com juros, à medida que os juros diminuem, a prestação também diminui. Então, vamos considerar que a K ela é a parcela de amortização na época K, JK é a parcela de juros também na época K, PK é a prestação nessa época K, e DK é o estado da dívida, ou seja, o valor da dívida após o pagamento da prestação na época K, também conhecido como saldo devedor. No sistema de amortização constante, nós temos o seguinte teorema, que no sistema de amortização constante, sendo N o número de pagamentos e a taxa de juros e D0 a dívida inicial, ou seja, o valor financiado, o valor presente, nós temos que a amortização ela é fixa e é dada por a dívida inicial dividida pelo número de pagamentos. Essa fórmula aqui ela é útil quando eu quero saber o saldo devedor, o estado da dívida na época K. E ela é dada por D0 vezes N, que é o número de pagamentos, menos K, que é o período que eu estou fazendo referência, dividido por N. Por exemplo, se eu quero saber o estado da dívida lá depois de pagar 10 parcelas, então o meu K é 10. E eu vou calcular com essa fórmula o estado dessa dívida, o saldo devedor. Os juros é a multiplicação da taxa de juros vezes a dívida na época anterior, ou seja, aquela dívida lá no início do período. E a prestação ela é dada pela soma da amortização mais os juros. E nós temos a demonstração que essa dívida inicial ela é amortizada em N parcelas iguais. Então, cada parcela de amortização é só pegar o valor da dívida e dividir por N. E esse valor é constante, é fixo. O saldo devedor, ou estado da dívida após K amortizações, é a dívida inicial menos K parcelas de amortizações. Só que o valor dessa amortização ela é quem? D0, que é a dívida inicial, dividido por N. Então, colocando D0 em evidência e reduzindo ao mesmo denominador, nós vamos chegar nessa expressão. E os juros é a multiplicação da taxa de juros vezes o saldo devedor do período anterior, ou seja, aquela dívida no início do período. E cada prestação ela é composta pela amortização mais os juros, ou seja, a prestação é igual à amortização mais os juros.
Vejamos esse exemplo. Uma dívida de R$ 100 é paga com juros de 15% ao mês em 5 meses pelo sistema de amortização constante. Faça a planilha de amortização. Então, a dívida inicial é o D0, que ela é dada por R$ 100. Nós temos que a taxa de juros é 15%, que é mesmo que 15 dividido para 100, que é o mesmo que 0,15. Nós temos que o N é o número de meses, nesse caso 5, então taxa ao mês, tempo em meses, também já está na mesma unidade. E a amortização ela é dada pela dívida inicial dividida por N. Então, quem é a dívida inicial? Ela é R$ 100, dividido por N, que é 5, a amortização é 20. Então, essa amortização ela é constante. Eu vou abater sempre R$ 20 dessa dívida. Então, analisando a nossa tabela, nós temos que essa coluna é a época, que são os períodos. Nesse caso, nós temos 5 períodos, 5 meses. A prestação ela é dada pela soma da amortização mais os juros, ou seja, eu vou somar o valor dessa coluna mais o valor da coluna dos juros. Os juros, ele é sempre a taxa de juros vezes o saldo devedor do período anterior, a dívida do período anterior. Então, por exemplo, ó, a taxa de juros é 15%. Então, se eu tenho uma dívida de R$ 100, eu vou calcular 15% de R$ 100, que dá R$ 15. A próxima, eu vou calcular 15% de 80, que vai ser R$ 12. 15% de 60, R$ 9. 15% de R$ 40, R$ 6. E 15% de R$ 20, R$ 3. Agora falta só em relação à dívida. Como a amortização ela é fixa, ela é constante, ó, é R$ 20 em todos os períodos, a dívida do período seguinte é a dívida do período anterior menos a amortização. Então, se eu devia R$ 100 menos 20, agora eu devo 80. 80 menos 20, agora eu devo 60. 60 menos 20, agora eu devo 40. 40 menos 20, eu devo 20. E 20 menos 20, eu não devo mais nada. A dívida ela é quitada. Então, nesse caso, por exemplo, quando eu calculo aqui 15% de 100, eu tenho R$ 15. Então, R$ 15 mais 20 vai dar uma prestação de R$ 35. R$ 20 mais 12, prestação de 32. R$ 20 mais 9, prestação de 29. R$ 20 mais 6, prestação de 26. 20 mais 3, prestação de R$ 23. Então, essa é a nossa planilha de amortização no sistema de amortização constante. O próximo exemplo, nós vamos analisar essa época 3. Ou seja, eu vou obter o valor da prestação nessa época, que é R$ 29, e o saldo devedor, ou seja, a dívida é após eu quitar essa terceira parcela. E nós vamos precisar também, para calcular lá, da dívida do período anterior. Então, vamos para o próximo exemplo. Então, analisando esse exemplo, que é o mesmo exemplo anterior, nós temos uma dívida de R$ 100, juros de 15% ao mês, em 5 meses, pelo sistema SAC. Obter o saldo devedor, após quitar a terceira parcela, e o valor da prestação nessa época. Então, nós temos que a dívida inicial é R$ 100, a taxa de juros é 15%, que é o mesmo que 15 dividido para 100, que é 0,15. Então, vamos guardar essas informações. O N é 5, que são 5 meses. O K agora, o K
o período que eu vou analisar é a terceira parcela, então K igual a 3. E eu quero saber o saldo devedor, que é a dívida na época 3. E depois eu quero o valor da prestação também na época 3. Então vamos analisar inicialmente o saldo devedor. Então nós temos uma fórmula que é dk é d0 vezes n menos k dividido por n. Então nós temos que o k vale 3, então vai ser na época 3, d0 vale 100, n vale 5, então n vale 5, menos o k, que é 3, dividido por n, que é 5. Então, continuando, nós temos que é 100 vezes 5 menos 3, 2, dividido por 5, que é igual. Multiplicando 100 vezes 2, 200. 200 dividido por 5 vai ser 40. Ou seja, na época 3, a minha dívida era de R$40. O item B, eu quero a prestação. Só que a prestação nessa época, na época 3, ela é a amortização nessa época somado com os juros. A amortização ela é fixa para todos os períodos. Então, a 3 ela é fixa, que ela é dada por quem? Pela dívida inicial dividido por N. A dívida inicial é R$100, dividido para 5, R$20. Então, a amortização ela é R$20. Os juros, ele é o saldo devedor da época anterior. Se eu estou na época 3, é o saldo da época 2 vezes a taxa de juros. Então, agora eu vou precisar calcular o saldo da época 2, porque a taxa de juros eu já conheço e a amortização já sei que é 20. Então, se eu fizer K igual a 2, nessa expressão aqui, eu tenho que o saldo na época 2 vai ser a dívida inicial, R$100, vezes N5, menos K agora vale 2, dividido por N, que vale 5. Então, isso aqui é o mesmo que 100 vezes 5 menos 2, 3. Aqui vai ficar 100 vezes 3, 300. 300 dividido para 5 vai ser 60. Ou seja, na época 2 eu devia R$60. Então, continuando aqui, a prestação é 20 mais o saldo devedor da época 2 é R$60, vezes a taxa de juros, que é 15%, que eu vou entrar com 0,15. Então, é 20 mais 15% de 60 é o mesmo que R$9. Então, a parcela na época 3 ela é R$29. Então, comparando os valores, ó, o valor da prestação é R$29 nessa época e a dívida era uma dívida de R$40. Então, voltando aqui na nossa tabela, nós temos na época 3 a prestação R$29 e eu devia R$40 nessa época. Então, encerro por aqui. Essas são as referências e até o nosso próximo encontro.